Agora eu quero falar com vocês sobre câmera cropada e câmera full frame. Se você acabou de comprar a sua câmera ou se você está procurando câmeras para comprar, com certeza você já escutou esse papinho de câmera full frame e câmera cropada. Aí você se pergunta, mas o que elas são? Para que elas servem? Qual a diferença entre elas? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Você já deve ter percebido que a full frame ela é bem mais cara do que a câmera cropada. Isso porque o sensor dela tem um tamanho de 35 milímetros, que é o mesmo tamanho referente ao filme, quando nós usávamos as câmeras analógicas, tá? Por isso que ela é mais abertinha, porque ela tem esse milímetro 35. Já a versão cropada é essa versão 35mm, porém cortada. O que acontece? A cropada ela vai cortar esses 35mm, tirando as bordas daquele canto da foto. Isso impresso no sensor. Dá uma olhada aqui nessas duas fotos. A primeira foto foi feita com uma câmera full frame a 6D, Canon 6D. A segunda foto foi feita com uma câmera cropada a 80D. Você consegue perceber aqui a diferença de uma câmera full frame por uma câmera cropada no tamanho do seu formato. Existem, porém, algumas vantagens e desvantagens de uma câmera full frame e uma câmera cropada, e é isso que a gente vai falar agora. As câmeras full frames são muito mais caras, com certeza você já deve ter percebido isso, porque na verdade elas são consideradas melhores no mercado por suportar melhor um local de baixa luz, ela traz mais nitidez, ela traz menos ruído para sua câmera e os megapixels dela, por ser um full frame completo de 35mm, também estão completos, vão ser bem melhores. Já a câmera cropada é uma câmera muito mais barata e ela tem uma vantagem aqui que ela aumenta o telefoto. O que isso quer dizer? Ela aumenta o zoom. Deixa eu contar aqui uma história. Se nós formos fotografar na selva aqui no Canadá, onde tem muitos ursos, sei lá no Alasca, por exemplo, eu tô com a minha câmera full frame e a minha tele 70-200. Sei lá, minha amiga aqui tá com a câmera cropada também com a 70-200. Quando a gente faz o urso, a gente vê um urso à distância, a gente faz a foto do urso, eu tenho a minha foto do urso, porém numa certa distância mesmo usando a tele. A minha amiga aqui que fez a mesma foto, usou a mesma lente e usou o mesmo urso com a mesma distância, a foto dela, o urso vai estar muito mais próximo. Isso porque o fator de corte da lente cropada é de 1,6 vezes mais. Ou seja, mesmo que eu tenha uma lente 50mm e uma câmera cropada, ela vai ser 1,6 vezes mais telefoto. Eu vou ter o zoom aumentado 1,6 vezes mais. Isso acontece também com a 70-200, que na verdade ela conseguiu aproximar o urso não porque ela tinha uma lente melhor do que a minha, é porque na verdade o crop dela interferiu no zoom e aumentou 1,6 vezes mais o meu milímetro até chegar no objeto que eu queria fotografar. Então, para você fazer essa conta, você tem que pegar o seu milímetro, no caso a distância focal da sua lente, e fazer vezes 1,6. Aí você vai entender qual milímetro de fato a lente que você tem vai interferir, vai servir, vai ser usada na sua câmera cropada. Essa é uma vantagem. Por quê? Porque se eu quisesse pegar uma foto muito mais perto daquele urso, concorda? Usando a minha câmera full frame, eu teria que investir numa lente 300mm, que não é o caso da minha amiga aqui, que com a 70-200 já conseguiu esse resultado. Mas eu quero mostrar para vocês na prática como isso funciona. Vamos lá? Lembra da situação do urso que eu falei para vocês na sala de aula? Nós vamos tentar reproduzir essa mesma situação, mas a modelo não é um urso. É a minha filha que está sentada lá atrás. Então nós estamos numa distância bem grande. Quanto tem de distância aqui, Murilo, mais ou menos? Mais ou menos uns 50 metros. 50 metros? Então, nós estamos a mais ou menos 50 metros. Eu vou usar a minha câmera 6D, que é uma full frame, com a 70-200 e vamos ver como vai ficar a foto. Agora eu vou usar essa mesma distância de 50 metros, mas eu vou usar a câmera 80D que tem o frame cropado.
Agora eu já troquei meu equipamento, eu tô agora com a 80D, porém tô usando a mesma lente que é a 70-200. Vamos ver como é que vai ficar. Marcela, faz a pose de novo, filha. Isso. Olha pra mãe. Pronto, meu amor, pode vir. Dá uma olhada aqui no resultado. Agora eu quero falar com vocês sobre a diferença da mirrorless e da DSLR ou DSLR. A sigla de DSLR é Digital Single Lens Reflex. E o porquê? Deixa eu te explicar como a câmera funciona. Algumas coisas acontecem dentro da câmera durante a foto. A luz entra pela lente, bate no espelho, sobe até o prisma e é refletida através do viewfinder, onde você consegue enxergar a foto. Porém, no momento da foto, quando você escuta o tic-tic, é o barulho do espelho subindo, abrindo então a cortina e a imagem é refletida no sensor que fica atrás da câmera. E quais são as vantagens dessa câmera? Ela é mais rápida. Quando eu vou fotografar, eu consigo uma resposta muito mais rápida. A bateria dela dura mais. O problema é que ela é um pouquinho pesada. Vamos falar agora sobre a mirrorless. A mirrorless ela já não tem esse espelho e muito menos o prisma. A luz ela entra direto pela lente, bate no sensor e eu já consigo ver a imagem atrás, ali no meu LCD, no meu visor. Algumas mirrorless a gente consegue ver em cima, não no visor, assim como é na DSLR, porque existe um mecanismo automático que vai jogar a imagem para cima. Mas é um mecanismo automático eletrônico, tá? Essa é a palavra, eletrônico. Não tem prisma e não tem espelho. Quais são as vantagens e desvantagens? Ela é mais leve, né? Vai doer menos as suas costas, porém ela é um pouquinho mais devagar. Na hora da gente capturar alguma imagem, se a gente quer fazer as fotos em velocidade, a mirrorless já vai nos limitar a esta função. Agora outra coisa, a bateria dela também dura menos. Sabe por quê? Porque ela é eletrônica, então ela fica o tempo inteiro com o LCD dela ligado para você poder ver as imagens. Até mesmo aquela que você olha aqui por cima, ela dura menos. Quando eu falo olha aqui por cima, é porque ela tem formato de uma DSLR, que não é, tá? E o que acontece? Como eletronicamente a imagem está indo toda hora para o seu visor em cima, isso vai consumir muito mais a sua bateria, no caso, não sua, da sua câmera. Agora eu quero falar sobre RAW e JPEG. Presta bem atenção nisso, tá bom? Antes de mais nada, tudo se resume ao pós-produção. Qual é a sua intenção em fazer aquela foto? Para que você vai usar aquela foto? Qual é o seu objetivo final? É fazer foto de revista? É postar nas suas redes sociais? É fazer banner? É fazer outdoor? É fazer propagandas, por exemplo? Qual é a sua intenção por detrás? Isso vai definir, sim, qual tipo de arquivo você vai estar usando. Essas perguntas vão determinar o arquivo que você vai estar usando. Agora, uma pergunta bônus. Pontinhos para quem acertar. O que significa JPEG? JPEG. Ponto para quem acertar. Drawing Photography Expert Group. Pontinho para mim, porque eu sei. Que na verdade em português significa grupos de especialistas juntos na fotografia. Alguns benefícios de fotografar com o JPEG. Ele é mais rápido. Cabe mais imagens no seu SD card. Lembra quando a gente falou sobre a quantidade de fotos que cabe num SD card na aula passada? Então, cabe mais fotos. É um arquivo muito mais leve, por isso cabe mais fotos. E elas são mais rápidas porque tem menos dados no arquivo, tá? Muitos daqueles dados que nós precisamos, o JPEG joga fora. Por isso, toda a transferência para o SD card é feito muito, muito mais rápido, tá bom? Porém, se compararmos a compressão e a pós-produção, o JPEG é a pior das escolhas que você poderia fazer. Isso porque o JPEG joga no lixo muitas informações que são da foto, ao ponto de quando você está no tratamento de imagem, seja pelo Photoshop, ou Lightroom, ou qualquer um que você use, você percebe que é muito mais difícil alcançar o resultado, porque você já perdeu muita informação quando a foto foi capturada. Ela já foi fotocopiada. A foto, ela recebe um processo dentro da câmera,
no JPEG, quando você fotografa em JPEG, onde ela faz uma pré-edição dessa foto. E aí, quando você passa para o seu computador e começa a fazer a edição, você está editando a fotocópia e não a cópia original. E aí você salva para voltar a editar depois de novo, e aí ela já virou mais uma vez uma fotocópia. E aí depois ela virou outra fotocópia, e depois outra fotocópia. O que isso quer dizer? Quanto mais você salva, edita, mais qualidade você perde na foto, e pior a qualidade, em qualidade, ela vai ficar. Pensando em qualidade de imagens e mais recursos e mais ferramentas de edição, é que fotografamos em RAW. Diferente do JPEG, onde todas as informações são desconsideradas, quando é capturado em RAW, o RAW é o arquivo cru da imagem. É aquele famoso filme digital. É o arquivo onde eu não comprimo a foto. Por esse motivo, você também só consegue abrir esses arquivos em RAW quando você tem um programa de edição, como o do Adobe. E lá você vai fazer todo o processo manualmente. A edição, recuperação de foto, você consegue recuperar fotos que foram subexpostas ou super expostas. Você traz mais vida para as cores. Você pode até mudar cores sem alterar a qualidade. É como se você voltasse lá atrás, na hora que você fez a foto, e lá no próprio cenário você mudasse as cores para poder fazer a foto. Você consegue trazer uma maior nitidez, você consegue diminuir os ruídos, coisas que no JPEG você já não consegue fazer. Por fim, você exporta as suas fotos depois de editada em JPEG, e aí você usa ela da maneira como você bem entender. Então, se você pegou a sua câmera agora, regule ela para fotografar em RAW agora. Claro, a vida é sua, você fotografa como você quiser, mas eu, como sua professora, te dou um conselho em começar a fotografar em RAW. Bom, e para não ficar apenas nas minhas palavras, nós agora vamos para a prática para vocês entenderem melhor, ver os resultados e entender o que é que eu estou falando. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a foto em RAW e em JPEG. Na verdade, vocês vão ver a diferença delas na hora da gente fazer a edição. Eu trouxe a Mirella, a minha modelinho de hoje, para fazer as fotos. Eu coloquei ela numa situação onde eu tenho sombra e lá no fundo eu tenho o sol. Então a fotometria às vezes não fica muito legal, porque aqui eu tenho um ponto de sombra muito forte, lá atrás um ponto de luz muito forte. Mas eu consigo equalizar isso na hora da edição. Se eu faço a foto em RAW, fica muito mais fácil do que se eu fizer ela em JPEG. Então eu vou fazer as duas agora e vocês vão ver como fica diferente. Então a primeira foto eu vou fazer ela em RAW. Atenção, Mirella. Põe a mãozinha mais aqui na cintura, fecha a perna. Fecha um pouquinho a perna. Isso, dobra só um pouquinho o joelhinho assim. Isso. Aí. Deixa eu dar um passinho para trás. Pronto. Essa foto eu fiz ela em RAW. Agora eu vou mudar aqui os parâmetros da minha câmera e vou fazer ela agora em JPEG. Atenção. Pronto. Dá uma olhada aí agora como ficou.